O gancho do que o mestre falou, apesar de ser uma missão difícil, né? Mas como ele estava falando já essa conexão sobre ancestralidades e acho que tudo girou, essa coisa da ancestralidade hoje, com relação ao apagamento cultural, né? De todas essas informações que acontecem, com tudo que envolve a cultura negra, incluso a capoeira, o samba de roda, porque a gente está falando de tudo. Então não vai ter alguma coisa da cultura negra que vai ser diferente. E como a capoeira está dentro desse meio, a gente faz parte e está dentro desse apagamento cultural. O maior problema disso é que, por ser um apagamento, a gente acaba não entendendo ou não sabendo. E aí a gente começa a contar uma história ou reproduzir uma história contada de certa data para cá. E o que a gente tem dessa data para cá vira uma verdade única e aquilo atropela o que a gente tinha lá atrás e é pronto. E está contada uma nova história, a história do Brasil, como ele falou. Está no livro, está escrito, tem documento. E muita coisa de capoeira lá para trás, a gente tem documento, está escrito. Você olha no Google, nem precisa procurar muito. Tá no Google e a gente simplesmente fala, por que não faz? Ah, mas a gente não sabe, na verdade a gente não procura, né? Então, baseado nessa coisa do apagamento e pegando o gancho do que o pai falou, vamos fazer uma pergunta aqui de uma maneira geral. Quem aqui acha que a capoeira tem religião? A capoeira tem religião? Levanta a mão. 2, 3, levanta alto, meio no caminho não tem. 2, 3, 5, 6. 6 pessoas acham que a capoeira tem religião. Considero eu que o resto acha que a capoeira não tem, certo? Quem acha que a capoeira não tem religião, levanta a mão. Vocês não podem não levantar ainda. Quem acha que tem ou não tem, não levanta, vocês acham que é o quê? É o quê? Vamos lá, quem acha que a capoeira, não o capoeirista, a capoeira tem religião, levanta a mão alto. Tá bom, pode abaixar. Quem acha que a capoeira não tem religião, levanta a mão. Tem gente que não acha nada, vocês não têm opinião. Tá bom, então só pra gente achar dentro desse contexto. Para vocês, a capoeira, ela foi criada como? Trazida com os escravizados para cá, desenvolvida de uma maneira diferente, não importa muito como. Né? Na época da escravidão, isso ajudou também a lutar contra a opressão, teve influência dos indígenas que já estavam no Brasil também, certo? Mas alguém tem dúvida de que ela foi criada como luta? Ninguém tem dúvida. Então, se foi criada como luta e ninguém tem dúvida, para que tem birimbau? Para que tem roda? Para que canta? É uma pergunta aí. Ninguém? Nada? Hã? Não, mas peraí, vamos lá. Então, pensando na escravidão, né? A galera lá fugindo no quilombo. E aí a gente faz uma roda e canta sei lá, um Paranauê? Sim, disfarçar exatamente o quê? Bom, vamos tentar entender. Vocês viram o que o mestre acabou de falar aqui, né? Que a galera durava 2 anos porque eles trabalhavam no inverno, no frio. Aí vocês acham que a galera branca, quando os caras vão falar, isso aí é capoeira. Não, capoeira não pode. Não, mas não é cabeça samba. Ah, não, samba tá tranquilo, pode fazer. Não, religião não. Religião não pode aqui. Não, mas é outra. Ah, não, essa religião pode. Vocês entendem que não tinha preconceito com a capoeira? O problema era com as pessoas pretas. Então a capoeira era só uma das coisas, ela não é especial. A capoeira é tão importante quanto o samba, quanto o batuque, quanto os candomblés, e tão desimportante quanto todos eles. Por que isso? Porque a capoeira ela é importante para quem faz capoeira, para quem não faz ela só não é. Sim ou não? O candomblé é muito importante na Bahia, né? E o batuque é muito importante no Rio Grande do Sul. E não tem nada de errado nisso. Agora, só para eu entender, voltando a falar de capoeira, que a gente está falando de cultura baiana, né? Dentro dessa brincadeira, entendemos então que ficou confuso a luta com o ritual. Então, talvez a luta não seja tão pura quanto a gente imagina, porque ela precisa de um ritual. O que é um ritual? É uma série de coisas pré-determinadas por alguém que a gente vai reproduzindo e se combina no meio do caminho, que nem tem muito uma explicação, mas quem é da capoeira só sabe que é. Não é que nem a gente está jogando ali uma capoeira angola, aí eu faço assim, ó.
É meio... Por que tem uma chamada ali? Ninguém sabe direito, mas é um ritual. Você sabe que, opa, ali pode vir um monte de coisa no meio, é um break no jogo, alguma situação, ou alguém aqui consegue explicar exatamente a chamada de Angola? Qualquer uma delas. Exatamente. É isso aqui, ó, pá, na certeza. Eu não sei. Alguém sabe? Mas a gente sabe responder, né? Se eu faço assim, você sabe que é assim. Se eu faço assim, a resposta é outra. Mas pode chutar? Pode. Não pode, sei lá. Então isso é uma série de coisas que só quem entende vai saber. É difícil para a gente explicar isso para quem não é da capoeira. Isso compõe ritualística. Não é isso? Agora, só para entender esse processo então, com relação à capoeira e à religião. Então, a capoeira, e para a maioria, ela não tem religião. Certo? Beleza. Nem vou entrar no assunto da criação da capoeira lá atrás. Mas só para entender. Alguém fala para mim um nome, capoeira Angola, tá? Capoeira Angola. O nome de um santo católico que tem, de toque, de berimbau. Pera aí, vamos devagar. Santa Maria. Quem mais? São Bento. Consegue? Oi? São Bento, então se tem o pequeno, tem o grande. Então, Santa Maria, São Bento Pequeno, São Bento Grande. Acabou por aqui? Sim? Tá bom, 3. Capoeira regional, mestre Bimba. Tem nome de santo católico? Ajuda aí, gente. Tem ou não? Vamos lá. Como? Na capoeira regional também. Santa Maria. Que mais? São Bento o quê? Grande. Se tem grande, tem pequeno? Tá bom. Tem mais alguma coisa? Sim ou não? Dependendo do lugar que tiver, eles vão dizer que tem Ave Maria também. Eu não faço ideia como é isso aí, mas nem vou botar na conta. 6 aqui então, 6? Não conheço esse. Eu não conheço. Então, são 6, né, até agora. Beleza. Aí a gente tem a capoeira contemporânea. Aí tem a capoeira contemporânea lá do Saroba, né, que é da galera que eu venho lá, não é isso? Que é lá em São Paulo, a gente faz qual é o nome desse toque? São Bento Grande, de Angola. Só que a galera não considera como capoeira Angola, o que não faz o menor sentido, mas não é culpa minha. 7. Aí tem a capoeira contemporânea da linhagem de vocês, não é isso? Tem nome católico lá, santo lá? O que é isso, gente? Tem ou não tem? Não tem? Pera aí, na linhagem da capoeira de vocês não tem nenhum São Bento? Hã? Não, é Tim-Din-Din-Dom-Dom? Mas é outro São Bento Grande, né? Porque não é igual, certo? Não é, não. Uma é a regional do Mestre Bimba, que é uma capoeira. Outra é a regional contemporânea, que é outra, não é igual. O outro não é a mesma coisa. É baseado, mas não joga diferente. Não é outra capoeira. Então é mais um. São 8 até agora. 8. Todos nomes católicos, sim ou não? Sim. Beleza, a gente vai começar a capoeira Angola. Vamos começar a roda de capoeira Angola. Vai jogar o mestre capixaba com o mestre gororoba e eu tô tocando birimbau. E a capoeira Angola vai começar. Eu vou cantar o quê? Vou cantar o quê? Ladainha. Ladainha é da onde? Católico ou não? Sim? Então ladainha católico também. Tá na capoeira, ou é o capoeirista? Não, né? A ladainha faz parte da capoeira ou do capoeirista? Todos esses toques são toques de capoeira ou do capoeirista? São toques de capoeira, não é isso? E a música, uma ladainha que vem do catolicismo também. Então são 9 elementos até agora. 9. Tem mais um que alguém lembra aí por cima assim? Tem mais algum elemento católico que a gente lembra? Achamos 9 só. Não, mas aí é o capoeira, é a pessoa fazendo para nós. A gente está falando sobre a capoeira. Após a ladainha tem a louvação. Louvação é católico? 10, tá bom. 10, quem mais? Não, o coral não é católico, né? Mas as outras culturas, inclusive as africanas, também tem pergunta e resposta. A gente está falando de elementos exclusivamente, assim, que não dá para discutir. Aí eu não pergunto a opinião de ninguém, porque é isso. Se o São Bento Grande, se alguém quiser falar que não é católico, a gente tem um problema.
Então a gente está jogando na regra. São 10 elementos católicos na capoeira. Alguém fala para mim um elemento que não seja católico. Faz parte do ritual aí. Hã? Eu não sei esse toque aí. Que seja de outra religião. Toque de orixá. Alguém levanta e fala para mim um toque com o nome de orixá. Não, sim, tudo bem. Aí vamos chegar lá, mas faz sentido, tá colocado. Mas vamos lá. Toque. Toque de birimbau. Tem algum toque católico? Não, que não seja do candomblé, de orixá, de inquice, não tem, né? Tem algum cavalaria de candomblé? Não. Que tenha nome de orixá, gente. A gente tem um católico aqui, 10 elementos católicos. Tem alguma outra religião no meio? Não tem. Então tenho 10 elementos católicos e nada de elemento de outra religião com nome, correto? Tem algum tipo de cantiga que seja, sei lá, do caboclo, do Ogum, do Xangô? Qual é? Porque eu tenho a ladainha que é católica. O que eu tenho de orixá? Não, sim, aí a gente está falando das letras das músicas. Mas a ladainha não é uma, a ladainha é uma categoria de música. Que cabe em várias músicas. Então eu tenho ladainha, eu tenho louvação, eu tenho corrido, eu tenho quadra. Não é isso? Aí depois, mais novo, foi chegando, eu tenho a benguela, que inclusive o Mobília estava me explicando a lógica que são quadras colocadas como uma ladainha, que faz sentido, mas é uma outra coisa. Então são várias categorias, tudo está certo, tudo pode. Né? Mas a gente tem alguma coisa assim ligada com o nome que lembre, que se assuma como preto, como orixá? Não tem, né? Então, alguém tem alguma dúvida sobre a capoeira, a estrutura dela musical, de fundamento ser católica? Que é matemática, né? Tem a ver com... A gente não falou de nenhum de vocês. Eu sou do candomblé. Candomblé. Quando eu vou na capoeira, eu posso fazer o candomblé? Mas eu tenho que fazer o São Bento. Entende? Eu tenho que cantar a ladainha. Tenho que cantar, não é? A regra da capoeira diz que tem que fazer ladainha. Sim ou não? Está resolvido. Então, a capoeira, ela é católica. Eu não sei qual é a dúvida. Porque não é a opinião de vocês nem a minha. A gente acabou de fazer a conta juntos. Ah, mas eu não concordo. Então me passa a informação. Estamos aqui para isso. Alguém tem uma? São 10 elementos. Não é que a gente colocou um que ficou... Não tem nenhum. E faz o toque do Oxóssi para ver o problema que você arruma se você não está inventando moda. Agora tudo quer botar religião na capoeira. Ah lá, tudo quer botar coisa de religiosa na capoeira. Não tem religião, capoeira é livre. Parece bem livre mesmo. 10 elementos de uma coisa e nenhum do outro. Completamente livre, viu? Estamos todos descolonizados. Posso fazer uma pergunta? Claro. Isso que tu falou era uma coisa que era usada para disfarçar, então, né? Sim, sim. Criado toda Sim. esse catolicismo que eles aceitariam. Sim, o sincretismo, completamente. Alguém ia falar? Eu ia falar exatamente o sincretismo para poder Sim. dar um disfarce. Então, na realidade, ela não é católica, ela está disfarçada. Ela é católica. Mas vamos lá, eu não estou julgando. Se tem o nome católico, é católico? Pronto, você não tem o nome... O candomblé, quando louvava os sincretismos para falar que era o nome católico, o candomblé virou catolicismo? Não, o candomblé louvava o orixá chamando de santo católico por uma necessidade, mas não virou igreja. Continuou sendo candomblé. Então a gente precisa também desconstruir essas maneiras, porque desconstruindo isso começa a ficar mais fácil para entendermos algumas coisas. Então até aqui faz sentido, né? E não se sintam mal, tá? Tá tudo bem. É a mesma capoeira de sempre. Ela é católica e tá tudo bem. Mas o Brasil todo é católico para tudo. Não tem muita opção. Né? Falar, é o São Jorge. Que, se eu quiser saber do São Jorge, eu ia na igreja. Mas aí eu vou no candomblé e me falam que o Ogum é o São Jorge. No Batuque também? Também. Aí no Batuque é o São Jorge. Por que eu tenho que ter ligação se eu não quero? Se eu quisesse o São Jorge, eu ia na igreja. Mas eles me obrigam. Não, é dia de São Jorge, é dia do Ogum. Você não sabe direito se é dia de Ogum, dia de São Jorge. Você meio que não sabe muito, né? Fala, mas é São Jorge? Não, mas é Ogum. Não, mas aí o que eu faço? Eu vou na igreja, eu vou na Umbanda, eu meio que não sei muito onde eu vou. Olha como eles vão obrigando a gente, né? E tá tudo bem. A gente só tá colocando os pingos. Tudo bem até aí, então, né? Capoeira católica. Beleza. Agora vamos organizar outro processo. Falando de birimbau. Pode ajudar aqui, mestre, por favor? O birimbau, ele acaba chegando pra gente na capoeira, então, bem depois da capoeira luta, né? Então a gente tinha a capoeira luta estruturada, organizada, indiscutivelmente eficiente, e com o tempo ela se torna ritual,
a gente não tinha o birimbau, a gente tinha outros instrumentos, inclusive a viola. Aos poucos a viola passa a ser substituída pelos birimbaus. Quantos birimbaus? Depois, né? Mas no começo, quantos birimbaus eram? Ou vários, ou um, cada um levava o seu. O mestre Capixaba deve ter visto aí, velho, umas rodas diferentonas com vários birimbaus diferentes lá atrás, antigamente. Na Bahia eles colocavam assim, quem chegou na rota seu instrumento toca. Aí às vezes tinha 5 birimbau, 6 pandeiros, o cara era o dono do instrumento, aí usava assim. Pronto. Foi organizando, né? Criando uma maneira de organizar. E aí a capoeira contemporânea da linhagem de vocês ajudou muito a organizar isso, né? Então, de fato, criou-se uma organização que é importante, porque sem organização nada anda, né? E aí não estamos colocando se bom, se mal ou não, mas de fato ajudou a organizar. Mas o que acontece? Quando o birimbau entra, lembra que a gente estava falando sobre o ritual ser uma série de códigos secretos que só quem faz parte daquilo consegue entender? Então pode qualquer coisa? Não, vou dar um exemplo. Se eu estiver lá no batuque, né? Eu sou do candomblé. Aí eu chego lá no batuque, tem Xangô, que é o meu santo que está lá. Mesmo sendo de orixá, sendo do candomblé, eu não tenho ligação com o batuque, não é? Talvez com a energia, sim, mas com a maneira como é cultuado, eu não tenho acesso, eu não sei. Adianta eu chegar lá e fazer do meu jeito e botar... Não adianta, porque requer conhecimento. Por isso não é para todo mundo. Ah, mas eu não posso fazer do meu jeito? É claro que não. Vocês viram o mestre falando em quantas pessoas morreram, né? Aí você quer fazer do seu jeito agora. Isso aí, tudo que ele falou, para você chegar agora do sofá da sua casa, podendo olhar no YouTube, mas você quer fazer do seu jeito, porque sabe-se lá por que você quer fazer do seu jeito. Ignorando toda essa história dessa galera que morreu e sofreu. Deve fazer muito sentido. Então, quando o birimbau entra, ele entra para substituir a viola. Qual o princípio de viola? O que eu preciso fazer para cantar com viola? Cantar no tom da viola. Isso aí já limita muito. Ah, mas eu não sei cantar no tom. Pode cantar? Pode, gente? Não. Então não é todo mundo que é para cantar mesmo. Por quê? Você tem que ter uma vivência, um aprendizado de se dedicar a fazer aquilo. Com o tempo isso se perdeu na capoeira. Tá errado? Claro que tá errado. Não tem que se dedicar e aprender a fazer. Na capoeira o cara pega o birimbau, aprende a música, sai tocando de qualquer jeito e vai tocar. Mas não, mas a capoeira é diferente. Né? A capoeira é diferente porque é feita por pessoas diferentes pelo jeito, porque todo mundo podia, né, entender esse problema. Mas todo mundo é para cantar e tocar? Não. Tem gente que é para jogar. Todo mundo é para jogar o jogo de porrada? Não. Tem gente que gosta de um jogo mais na manha. E tá tudo bem, né? Enquanto a gente vai aprendendo o resto. E é o que acontece. Isso faz parte da cultura brasileira. E a gente está falando agora da Bahia, né? Cultura baiana. Que tem a cultura de se cantar na viola. Inclusive tem um tipo de viola que é a viola machete, que só tem no recôncavo baiano. Ela só tem lá. Então o jeito de se cantar lá foi o que deu entendimento a essa cultura musical da capoeira. Então o recôncavo acabou influenciando muito a maneira como Salvador fazia e a maneira como a construção da capoeira aconteceu nessa coisa do cantar. Agora falando sobre os birimbaus. Toca aí, mestre Jefinho, por favor. Livre, é o que o senhor quiser. Perfeito. Aí o mestre Jefinho tá tocando. Eu aprendi isso como Angola. Toque de Angola, tá? Quando eu comecei capoeira, toque de Angola eu chamo até hoje. Falar, cadê o toque Angola? Porque pra mim é Angola. Aí na capoeira Angola, toque de Angola, tem o outro birimbau. Esse birimbau vai tocar o quê? São Bento Pequeno de Angola. Não é uma regra, é só o que é normal. Lá na casa do fulano, tá tudo bem também. Então eu vou tocar eu aprendi isso assim. Eu aprendi isso como São Bento Pequeno de Angola. E pra mim o São Bento Grande de Angola, ele tem um toque a mais. Tudo bem? Então, birimbau é instrumento, né? O mestre Patinha falava, se for pergunta o que é o birimbau, birimbau é birimbau. Birimbau, você vai saber o birimbau é birimbau. O birimbau é um instrumento. Se ele é instrumento, ele tem que ser afinado ou não? Sim. Alguém aqui toca algum instrumento? Toca alguma música, alguma coisa? Levanta um instrumento qualquer? Toca o quê? Cavaco. Também. Violão. Vocês conseguem tocar sem afinar?
Não, né? A primeira coisa que precisa é afinar. A gente tem a cultura de afinar birimbau na capoeira ou a gente estufa o peito e finge que afina, faz cara feia? Sejam sinceros. Sim ou não? Porque você vai ter que tocar sempre. Você pode tocar desafinado o resto da vida, fingindo que está afinado. No caso, se você for mestre, ninguém vai te falar que está desafinado. Ou alguém aqui ia falar pro mestre capixaba, quem está com o birimbau desafinado. Pô, mestre, está desafinado, e depois vai ter que jogar com ele, Deus me livre. Ninguém vai querer falar. Então precisamos nós nos organizar para entender esse processo. Mas se é instrumento, ele tem que ser afinado. Agora eu quero afinar. Adianta eu bater no meu ouvido, que não sabe música, e falar, tá afinado aí, sobe aí. Aí, tá bom. Dependendo do meu tamanho, ninguém vai falar nada. Se eu for mais magrinho, menino, tá errado aí. Queria pro sim ou não? Não é isso que acontece na capoeira? Mas muda, mexe. Depende o que é a afinação. Perfeito. Cada segmento. Por exemplo, nós fazemos um tipo de afinação, o João Grande é completamente diferente. Sim. Dá o som de lata. Sim. Aqui a gente pega mais para tirar esse som forte da cavalo. Mais grave, mais grave. Perfeito. Não é um tipo de afinação. Sim. Vou tentar entrar nesse gancho. Uma entonação. Vou tentar entrar nesse gancho do mestre, já que ele falou. Então, o que acontece? Existem várias maneiras de afinar? Existem. O que é afinação? Deixar ele no teu gosto, exatamente como tu... Vamos lá. Afinação é ligado a uma nota ter afinidade com a outra nota. Elas têm que se combinar. São 7 notas musicais. Elas têm que se combinar. Nem todas elas são amigas, algumas são tretadas. Então uma não gosta da outra, se eu puser uma junto, dá briga. Porque elas não se combinam, não são da mesma família. Então se eu estou usando uma nota, eu tenho que colocar o outro na mesma nota daquela família. Que é o que a gente faz quando afina o violão, afina o cavaco, eu vou apertando a corda até chegar naquela nota que fala com aquela família. Que quando eu for pôr os dedos ali no trás, já as notas estão nos lugares certos. Se eu não fizer isso com as cordas, as notas ficam em lugares fora, elas ficam em lugares errados. Sim ou não, a galera que toca aí? É só por isso. Então, afinação tem a ver com afinidade. Afinidade de uma nota com outra nota. Perfeito. Então, um birimbau sozinho, ele está desafinado? Não. Nunca. Não dá para afinar um birimbau, porque um birimbau está sempre numa nota, qualquer uma das 7 que seja. Ah, mas o mestre capixaba não gosta dessa nota. Tudo bem. Aí eu vou colocar na nota que ele gosta porque ele é o mestre. Ah, mas depois o mestre não tava o mestre Lambão, ele gosta de outra nota. Tudo bem também. Aí não é o mestre, eu ponho na nota que o mestre Lambão gosta. Aí é gosto de cada mestre, não tá errado. Vamos lá, se é um birimbau só, ele não afina. Vamos supor, eu não sei que nota é essa aqui. Eu não sei que nota é, tá? Vamos chamar isso de dó. Pode não ser. Dó. A presa provavelmente vai ser um ré. Não estou falando que é isso aqui, pode não ser. Dó, ré. Essa aqui sempre vai ser dó, essa aqui sempre vai ser ré. Se eu estiver tocando um birimbau só, ele nunca vai desafinar, porque sempre vai ser dó. Eu posso mudar de lugar? Posso. Virou um mi. E aqui eu vou ter um fá sustenido. Ah, mas o mestre não gostou. Tá bom, eu ponho onde ele gosta. Ainda assim, esse birimbau sozinho nem afina nem desafina. Ele é como ele é. Faz sentido? Para estar afinado ou desafinado, tem que ter comparação com outra nota. A afinação dos birimbais então só vem depois da padronização do... Não. Porque antigamente, como tu falou, cada um chegava na roda, cada um levava o seu birimbau. Aí já estava fora. Porque antes de ter o birimbau tinha o quê? A viola. A viola são 10 cordas. Imagina o trabalho que dá para afinar 10 cordas juntas. Como eles cantam? No tom da viola. A gente nem tá falando sobre cantar no tom do birimbau, porque aí só o tom da viola. Então, para cantar é viola, tom da viola. E sabe como eles cantam no recôncavo? De pareia, de dupla. Um canta numa nota, dó, e o outro, minha pareia, canta numa terça da minha nota, que seria um mi, dó, ré, mi. Então a gente vai cantar junto, eu no dó, ele no mi, no tom da viola, e vocês dois vão responder no dó e no mi, no tom da viola. Se ele desafinar, vocês dois estão fora, não podem mais cantar o resto do samba. O resto vocês estão fora. Ou seja, para eles é muito sério. A gente fala, a galera antiga não sabia. Sabia muito. Mestre Cobrinha Verde, canta no CD do Mestre Traíra, era sambador. Mestre Traíra era sambador.
Aí soube depois, né, que o mestre Bimba era violeiro também. Eu não sei se o mestre pode confirmar ou não, mas eu soube que ele tocava viola. Não sabia disso, soube depois. Mas eles faziam isso de uma forma com conhecimento mais natural. Tipo, não era Sim, não é um conhecimento estudado na escola. Era uma coisa de vivência porque faz parte da cultura. Qual o problema? Quando a gente não está nessa cultura. Respondendo a tua pergunta, na realidade, toda tradição de matriz africana é oral. É oral. Perfeito. Sim, eu digo, não é tecnicamente, Sim. é natural. Mas a música, quantos milhões de milhares de anos existe? Sim, Ela sim. existe, ela é matemática. Mestre? Quando você fala que o berimbau vai estar sempre na, Afinado, naquela nota X. em Angola, aonde aparece a questão de Sim. essas coisas, é só um berimbau. Só um. O cara tá tocando mais um berimbau que aparece. E aí não é a pedra, é o gargalo de uma garrafa que eles botam nesse dedo e eles seguram, eles colocam aqui, mas no alto, eles não colocam perto da cabaça. Sim. Mas a cabaça é Um assim. berimbau só com a nota igual. Mas a cabaça é assim também. Tem a cabaça, mas o negócio é que eles tocam aqui com a garrafa, com um gargalo no dedo. Continua sendo assim. Por ser um berimbau só, Faz mais sentido, sim. Uma nota só. E qual que é o problema? Quando a gente começa a colocar 3 birimbaus, né? Que aí a gente acha que esses birimbaus não eram afinados. Por que eles desafinaram com o tempo? Apagamento cultural. São os problemas, né? Continua. Imagina o mestre capixaba com 30 anos de idade, pegando o birimbau, com 30, pegando o birimbau e falando, bora rapaz, frouxo, vou tocar isso aqui. Quem que vai ser o homem que vai falar pra ele que ele não ia fazer o que ele quer? Ele faz o que ele quer. Imagina isso com 30 anos. Deus me livre, mas nem o diabo se metia. Quem que ia ser o homem que ia falar pra ele que tá errado o birimbau dele? Ninguém. E isso acontecia com vários valentões da época. Né? Então olha a problemática. Agora botando na prática o birimbau pra vocês não falarem que eu não mostrei, tá? Isso não é a única maneira de fazer. É a maneira que o mestre Ananias fazia, porque o mestre Canjiquinha fazia e o mestre Valdemar fazia. Ok? Existem outras maneiras? Sim. Por que que eu gosto dessa? Eu gosto. Porque ela é mais fácil para quem não sabe música. Porque das outras maneiras você teria que saber música para fazer. E aí é uma problemática gigantesca, tá? Então, lembra que o birimbau tem que inverter? O gunga vai tocar o que ele toca lá e o médio vai inverter. Tem que ser ao contrário. Por que que ela é ao contrário? Tem uma regrinha. Então, o mestre que está com o gunga mais grave, ele sempre tem que terminar na nota aguda. Por quê? Porque o meu birimbau é mais agudo, mais médio. Ele não chega nessa nota dele. Se ele não chega, não tem o que fazer. O amiguinho tem que descer para acompanhar. Então, qualquer que seja o toque dele, vai ter que terminar no din, na presa. Capoeira Angola. Beleza. Faz uma benguela aí, mestre. Benguela. Din. Faz uma banguela, mestre. É. Termina no din também. Então tudo é din. Por que que tem que ser din? Porque se eu não tiver esse dom, eu não consigo chegar. Ou seja, o meu dom tem que estar igual ao din dele. Isso a gente chama de afinação. O que que é igual? A mesma nota. Aí o que que precisa para achar a mesma nota? Ouvido. Se não tiver ouvido, dá para afinar? A galera que toca aí, se não tiver ouvindo, dá para afinar? Tem que ter ouvido. Não tem o que fazer. Aí o que eu falei pra Vanessa quando ela chegou em São Paulo, por exemplo, que ela precisava entender e ela não tinha ouvido, porque não fazia parte da cultura dela. Faz igual todo mundo quando aprende música. Faz o quê? Afinador. Dá pra pôr no telefone isso aí. Você põe o afinador no telefone, ouve e acha. Até quando? Até o seu ouvido melhorar e você tirar a rodinha da bicicleta e conseguir fazer sozinho. Vocês podem fazer isso ou não. Tá tudo bem. Dá pra tocar desafinado, porque a gente já faz isso há várias décadas, né? E tá tudo certo. Mas lembra do apagamento cultural, aquele monte de gente que morreu, aquele monte de coisa? Vocês podem cagar pra isso aí tudo e foda-se, eu faço do meu jeito. Não tem problema também, né? Já estamos fazendo. Então, o mestre vai bater o din. Din, mestre, por favor. Din. Eu vou botar esse birimbau, vocês vão botar esse birimbau aqui na mesma nota. Então ele bate din, eu bato dom.
Tem que chegar na mesma nota. Vocês acham que é pra... Eu tenho que afinar pela cabaça. Pra cima ou pra baixo? Pra cima? E aí? Pra cima? Quem acha que é pra cima, levanta a mão. E aí, então é pra baixo. Só um levantou. Quando ficar, vocês avisam. Chegar, chegou. E aí, pra cima ou pra baixo? Pra cima? Gente, fala comigo aí. Pra cima. Tá bom. E aí? Chegou? Não? Mais pra cima? Mais pra cima? Chegou? Pra baixo? Pouquinha coisa. Pronto, pouquinho. Chegou? Sim ou não? O Lucas acha que não. O resto acha que sim? Sim ou não? Mais pra cima ou pra baixo, gente? Bora? Pra cima? Chegou? Chegou ou não? Sim? Bruna? Pra baixo? Pouquinho. Ó, vou facilitar, tá? Vou facilitar a vida. Olha onde tá a cabaça aqui. Eu vou botar agora, tá? Vamos falar isso. Ó, lá embaixo. Onde tá? Pronto, chegou. Já tá no tom. Agora, se a Priscila gosta ou não, já é outra coisa. Então vamos achar um tom que a Priscila goste. E na nossa casa vai ser nesse tom, a gente sabendo o nome ou não. Que nem esse birimbau tá afinado com aquele. Mas ele tá bom? Não, tá ruim, né? Porque ele ficou muito baixo. Então eu vou ter que subir. Aí adianta só eu subir? Senão eu vou ficar fora. Então o mestre Jefinho tem que subir a cabaça dele. Sobe uns 3 dedos, mestre, por favor. Ele vai subir a cabaça dele para eu poder subir a minha. Assim a gente fica afinado. Bate aí, mestre, por favor. Pronto. Afinei agora, ficou bom. Ah, mas o mestre Capixaba não gosta. Tá bom, a gente vai conversar com o mestre e ver qual o tom que ele gosta, mais grave. Pronto, o mestre gostou. Foi aprovado pelo brabo. Aí o que acontece? O mestre Jefinho... Fala. Essa entonação eu tenho que achar mesmo o birimbau estando lá no meia verga. Sim. Não, aí vai de cada um, né? Mas não faz... Viu, gente? Birimbau é o quê? É um? O mestre Pastinha falou que é um? Instrumento. Instrumento é pra? Tocar. É pra sair na foto? Não. Eu preciso me preocupar com a estética do birimbau ou com o som? Então, se a cabaça estiver lá no meio, mas estiver afinado, faz diferença? Não, mas aí vocês acham que a gente é saroba, porque a gente toca com a cabaça no meio. Só que vocês não são saroba e tocam desafinado. Entenderam a graça? Essa é a questão. Então precisa achar o ponto. Não sou eu. Isso aqui já estava antes de eu... Isso já estava antes de eu nascer. Antes de eu chegar já era assim. A gente está falando de uma cultura ancestral, no Brasil centenária, construída na época da escravidão por pessoas negras que fizeram isso baseado na lógica da viola no recôncavo baiano. Então não é que o Mesquita está falando, o mestre Ananias falou. O mestre Ananias não falou, ele era do recôncavo. Ele só nasceu com aquela cultura toda e ele fazia, por isso dava tanto problema. Quer ver o exemplo do mestre Ananias comigo? Eu cresci ali com o mestre Ananias a vida inteira, e a vida inteira eu aprendi Angola. Em São Bento Pequeno. O que o mestre Ananias falava? Ô burro, sai daí, rapaz. Aí ele falava pra mim, toca São Bento Pequeno. Aí eu fazia, sai daí. Aí ele me tirava do birimbau, mas não era pessoal, ele tirava todo mundo do birimbau, porque todo mundo era burro. Eu falei, caralho, esse velho... E eu estudei música, hein? E eu não conseguia entender muito. Eu falei, caralho, esse velho chato toda... E às vezes dava certo, ele não falava nada. Aí com o tempo, depois de anos, eu fui entendendo. Olha eu na minha cabeça, mas eu tinha 16 anos. Eu achava na minha cabeça que o mestre Ananias entendia errado o toque do birimbau, que era eu que sabia e ele entendia errado. Todo mundo tem direito de ser idiota.
Eu tinha 16 anos. Porque se meu mestre me ensinou que Angola é assim, e o mestre Ananias fala o contrário, o mestre Ananias está muito louco. Porque só o mestre sabia e ninguém sabia, era todo mundo burro. Na verdade, não é todo mundo burro. Todo mundo está dentro do apagamento cultural. Faz parte. Só que o mestre Ananias não sabia ensinar isso. Né? Ele tinha isso. E aí, o que ele chamava isso aqui? De São Bento Pequeno. Isso é São Bento Pequeno. Para ele. E São Bento Grande era esse. Aí eu criei um mecanismo. Falar, quando o mestre Ananias chama São Bento Pequeno, eu sabia que era o Angola. Eu jurava. Eu fiquei anos pensando, o mestre entende errado, eu vou fazer aquilo. Aí eu fazia a minha tradução para poder tocar com ele e comecei a tocar com ele. Só que eu não afinava berimbau, eu demorei muito para entender. Eu fazia música e demorei para entender, porque para mim a afinação da capoeira era diferente. Quando eu entendi que era só música, eu falei, caralho, mas eu demorei uns 10 anos. Conheceu o mestre Jorge, tocava brasileirinho no berimbau na banda Produto Nacional. Sim. Só com a única corda que tirava todas as... Ou seja, instrumento, né? Dá pra fazer, a gente só precisa conhecer melhor o nosso instrumento. Manda. Essa afinação, ela vai sempre se dar do gunga pro viola. Pergunto isso porque em muitas vertentes da capoeira é o viola que comanda a roda. Vamos tentar entender esse processo também, que também está dentro do apagamento cultural. Gente, tudo isso que eu estou falando é só história, não é para mudar nada. Aqui a gente faz assim, continua fazendo, não é essa a questão. O que eu estou dizendo é só sobre entender o apagamento cultural do que vai acontecendo e saber toda essa história. Aí dentro disso, algumas coisas vale a pena ser conversado para ser colocado e outras coisas não, mas a gente sabe disso, sabe? Tá tudo bem? Tá, né? Inclusive, poucas pessoas, eu acho que 99% não devem saber que dentro da tradição de matriz africana, na nação de Cabinda, se tocava berimbau. Berimbau. E é um instrumento de ancestralidade. Foi o que o mestre falou em Angola. Porque a nação de Cabinda aqui no Rio Grande do Sul é de origem angolana. Então aqui, até aí se perdeu, eu acho que são os únicos que a gente sabe tocar, ia pro batuque de Cabinda e eles se tocavam berimbau. Eu tenho foto, cantando, não sabe se estava enchendo o celular. Mas a cabaça não era mais alta? Era o gunga mais acabar, eles vão dar mais grave para acompanhar o tambor. Mestre? Em Cuba, eles usam o berimbau para Sim. fazer lá os trabalhos deles Sim. espirituais. Você conhece, sabe alguma coisa disso, que lá que era tocado, essa coisa? Como era tocado, eu não sei. Mas eles usam no palomonte cubano, né? Em Cuba eles têm a santeria, eles são divididas em 3 santerias, que é o culto a orixá. E eles têm o culto aos espíritos, que é um culto banto que é o palomonte. No palomonte eles usam o birimbau para poder tocar, para chamar os espíritos, que eles chamam de inquice, que na verdade é um inquice também, mas é um pouco diferente a maneira como eles cultuam. Então eles usam esse inquice. Inclusive o mestre Moraes, ele tem um CD desse CD aí, que ele tem a música, ele canta eu, Inganga, vamos louvar saravando Inganga. Vamos louvar saravando Inganga, vamos louvar saravando Inganga, vamos louvar saravando Inganga. Beleza. Depois dessa ele canta assim: Yomata maiora, Yomata com imbele, Yomata maiora, Yomata com manha, Yomata maiora, e eu bebo de cuchara, Yomata maiora, Yomata, isso é espanhol, porque isso é palo. Então, Yomata maioral. Maioral é o coronel, o capitão do mato, que é uma outra definição lá. Então, Yomata o maioral. Mato com imbele. Imbele é facão. Mato com imbele. E bebo de cuchara. Tomo sangue de colher. Olha o jogo. Então, ele estava falando o que antes? Vamos louvar saravando. Saravando é um desses inquícios do palo. Isso é as magias sinistras que os cubanos têm. Então tem a parte de orixá e essa outra parte separada. E o mestre Moraes fez essa música quando ele se iniciou no palo cubano. Então ele fez meio que como uma homenagem, porque estava entrando na religião ali, quis homenagear, pegou alguns cânticos que tinha no palo, tem, né? No palo, e mudou um pouquinho para botar na capoeira. Então esse processo todo tá aí, eles usam o birimbau de fato para
Pra fazer, eu dei a sorte, eu dei algumas sortes na vida, né? E acabei dando a sorte de ser iniciado. Eu sou iniciado no palo cubano. Já que o mestre tocou no assunto. Eu morei muitos anos com um pai de santo cubano, que era amigo meu em São Paulo, a gente morou junto. Não me iniciei na santeria, porque tinha que ir pra Cuba, enfim, ia dar muito problema. Mas aqui no Brasil eu me iniciei no palo com mais uma galera. E como eu morava com ele, eu pude vivenciar muito essa coisa do palo acontecendo, que ele fazia muito. E aí pediram o birimbau pra gente. E quando pediram o birimbau, ficou toda a gente sem saber o que fazia, porque a gente não sabia tocar, né? Então o palo cubano, ele é uma louvação ancestral, tem uma ligação com a ancestralidade, é isso? Sim, só que banto, né? Banto. Sim, enquanto que a santeria ela é iorubá, né? Tudo bem? Voltando então no jogo dos birimbaus aqui. Manda. Uma forma interessante de armar os 3 birimbaus seria colocar primeira, terça e quinta, como se fosse um acorde. Terça e quinta seria um acorde. Isso aí seria perfeito. O mestre acordeon faz isso. Qual que é o problema? A gente não consegue fazer isso sem saber música. Eu falei que eu estudei música, né? Se me mandar botar agora, eu não acerto. Eu fiz 7 anos de violão clássico, eu estudei em conservatório. Agora, se mandar botar, eu não faço. Eu vou chegar perto, mas eu não tenho certeza se eu consigo fazer. Ou seja, é difícil, né? Então, por que eu acho importante criar uma maneira que seja fácil para todo mundo da capoeira fazer? Eu só preciso identificar uma nota. Se eu identificar uma, tá resolvido. Com o tempo, a gente vai melhorando e vai implementando outro ou não. Então, o mestre Ananias, que eu tinha falado, chamava tudo que é din de pequeno. Então, isso aqui é pequeno. Isso aqui também é pequeno. Que a gente chama de Angola dobrada. Isso aqui é grande. Isso aqui também é grande. Porque eles identificam por din e dom. Ah, mas e o toque de Angola? Não tem toque de Angola. Só tinha capoeira Angola, lembra? Logo, não tem o toque de Angola, porque tudo que a gente faz aqui é Angola. Quem mudou foi o mestre Bimba. Quem muda o nome? O mestre Bimba. A gente continua fazendo o que faz sempre. O que a gente faz aqui? Capoeira Angola. Não tem toque de Angola, porque tudo aqui é Angola. Não precisava. Dentro da Angola, qual Angola a gente vai jogar agora? É jogo de dentro, é um jogo mais na mão, é um jogo mais pegado, que a Angola tem umas porradas também. Qual é a Angola que a gente vai jogar agora, nesse momento? E de onde vem isso? O mestre Ananias era maluco? Não, é do recôncavo. Recôncavo é viola. Nem sempre é uma viola só. Às vezes é uma viola e um cavaco, um violão e um cavaco, um violão e uma viola. Quando eles vão tocar, são 2, eles combinam. Falou, ó, mestre, vai tocar, tá de violão aí, né? Então você vai fazer o grande. O mestre tá com o pequeno, cavaco, né? Vai fazer o pequeno. Pequeno é um agudo, din. O grande é o grave, o dom. É bem fácil, é bem simples, na verdade. Você faz o din, você faz o dom. O que é o din? Não tem esse? Esse é o din. Ele faz o dom. E eles vão tocar ao mesmo tempo, o pequeno e o grande. É uma dupla. A gente vai cantar na terça. Ah, mas isso é invenção? Sabe o que não é? Vamos lá, a gente tem na capoeira, só que a informação morre. Vou dar um exemplo. Acompanha. E viva meu Deus! Perfeito. Vou deixar vocês. Tem algum outro jeito que vocês conseguem? É a mesma coisa, responder diferente? E viva meu Deus! Quase. Mestre Bimba, vamos ver se ajuda. Mestre Bimba. E viva meu Deus! Vou ajudar. Mestre Bimba. E viva meu Deus, camará. Lembraram? Então eu tenho. E viva meu Deus, camará. E viva meu Deus, camará. Isso é a terça. Então ela acontece na capoeira já, só que a informação foi perdendo. Não tem lugar que vocês vão com o coro. O mestre Ananias só gostava para baixo. Mestre Valdemar, o mestre Traíra é para baixo, mestre Bimba é para baixo. E viva meu mestre, camará. E viva meu mestre, camará. Uma terça. A gente já tem na capoeira, já tá. Isso é tão forte na cultura brasileira que antigamente, hoje mudou tudo, né? Não tinha as duplas sertanejas? Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororosa, terça. Eles cantam na terça. Então isso faz parte muito mais do que vocês imaginam da cultura brasileira. Mais ainda dentro da cultura urubá, que é tonal, que é inclusive na acentuação, conforme falar uma palavra, se usar ela mais alto ou mais baixo. Que tem um significado diferente.
Exatamente. Olha como isso tudo faz parte, só que o apagamento cultural vai matando a gente meio que não sabe, né? Mas hoje em dia isso tem voltado mais, Jari. Santa Maria, a mãe de Deus, entra nessa também. Ó, em muitos lugares, Santa Maria, a mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. É a mesma coisa. Isso está dentro da nossa cultura. A gente só não tem isso claro na cabeça, mas a gente já faz. Já tem esses arranjos de cantar na terça, porque a gente sempre faz, que são os desafios de samba que se canta. Então ele vai cantar, "E viva meu Deus, camará", e eu vou cantar, "E viva meu Deus, camará". Isso é mais difícil do que parece. Só que a gente vai ter que cantar assim o tempo todo para desafiar eles dois. Aí tem as estéticas de como se canta, que é difícil demais. Chula, por exemplo, tem um jeito de cantar chula. Então eu vou dizer: eu vinha pelo caminho, me encontrei com a lagartixa. Eu vinha pelo caminho, me encontrei com a lagartixa. Tirei meu corpo de banda, dei boa tarde pra bicha. Ela então me respondeu, com a cara muito fechada. Eu fui perguntar a ela se era solteira ou casada. Ela então me respondeu, sou casada sim senhor, da idade de 12 anos, quando meu pai me casou. Marido dela vem aí, o senhor vai encontrar. Vou dizer o nome dele, Tenente Calanguá. Então a chula, ela tem uma característica de ser cantada. Ah, mas tem que ser assim? Tem. Não dá pra fazer de outro jeito, não sabe por quê? Porque a minha dupla tem que cantar tudo isso que eu cantei na terça. É o diabo fazer isso aí. Tanto que eu estudei música, como eu falei, estudei conservatório europeu, né? Aí me fudi. Igual por quê? Porque condicionaram minha cabeça igual a Europa. Eu treinei muito, eu era da Orquestra de Violão Clássico de São Paulo. Eu viajava tocando, então eu estudei pra caralho, aí me fudeu a cabeça, porque eu sou condicionado na oitava. Se qualquer um botar qualquer nota aí, eu bato a oitava, de onde tiver eu boto, na lata. Agora a terça, eu não consigo nem com afinador. Eu preciso de alguém junto que faça, aí eu acho e vou fazendo. Mas se eu saio da nota, às vezes sai, eu nem percebo que eu saí, porque eu não tenho essa cultura. De onde eu sou não tem, não. Eu não estudei isso, não tem. Lá em São Paulo ninguém faz. Bom, eles fazem na casa da Mestre Ananias, mas enfim. E eu tô lá sempre, mas é difícil, então eu não tenho esse costume. Eu vou sempre no meu natural, que é o que eu treinei. Então eu tenho muita dificuldade em cantar chula por isso. Aí cantamos aqui, aí os dois vão responder. O que é a resposta da chula? Chula tem na capoeira, né? É, vem daí. Então a gente tem a chula. Chula é o quê? Uma história, um desafio, uma coisa que eu conto, só que a gente canta de duplinha. Aí a duplinha tem que responder. O que é a resposta? É o relativo, tem que relatar o que a gente cantou. Então eles têm que responder o que a gente cantou, tem que fazer alguma conexão, o que eles vão responder com o que a gente cantou. O que é o relativo? É um corrido. Então depois da chula, veio o corrido. Vem daqui. Então essa estrutura já estava feita, aí eles vão responder. Eu tenho, dê o nome dela, Tenente Calanguá, eles vão responder. Chegou raiando assim tão de repente, dormiu soldado, acordou era tenente. Aí vem o coro. Chegou raiando assim tão de repente, dormiu soldado, acordou era tenente. Por que tem o coro? Porque é um indicativo que é um corrido. Aí que acabou, aí a mulher entra pra sambar, o homem não samba na chula. Aí a mulher entra pra sambar, vai lá na viola, porque não tem tambor, vai na viola e brinca. Então isso aqui é a base estrutural do que a gente tem de construção musical na capoeira. Só que com o tempo a gente foi dando muita importância pro jogo, treino, e foi perdendo. Tá errado treinar? Claro que não. Mas tudo tem que ter equilíbrio. Será que o treino não tem que ter equilíbrio? Tem que ter equilíbrio. Não pode só cantar, não pode só tocar, não pode só jogar, não pode só treinar. Tem que ter equilíbrio para tudo, porque senão vai acontecer um apagamento cultural. Não dá para só treinar e também não dá para só tocar. O capoeira que vai para roda e não joga, pô, não dá, né? E o capoeira também vai para roda e joga e todo mundo não deixa ninguém jogar, também não dá. É verdade, não é? Tem que ter um equilíbrio. Certo? Então afinamos o birimbau, né? Acho que eu desafinei? Não. Afinamos o birimbau. Vamos tentar de novo. Vai, mestre, bate aí. Desafinei. Ah, eu tava falando do mestre Ananias, né? Ele chamava de pequeno. Aí eu entendi. Anos depois, eu conversando com o mestre Marrom, que é da Angola, aluno do meu João Pequeno. E aí ele falou que na formatura dele de capoeira, antigamente tinha que tocar os birimbau quando formava, né? Você fazia o toque para as pessoas verem você tocando. E aí falaram para ele, ó, você é de São Paulo, o mestre vai pedir amanhã lá na formatura para você tocar o birimbau. Quando ele falar São Bento Pequeno, não é para tocar o São Bento Pequeno de São Paulo, é para tocar Angola. Tá bom? Aí ele falou, tá bom. Aí ele ficou treinando. E ele falou, quando falar São Bento Pequeno, você toca São Bento Grande. Ele falou que ficou a noite toda ali decorando na cabeça, porque ele sabia tocar, só tinha que decorar o nome. Chegou no batizado, o mestre, João Pequeno,
Ô, meu filho, agora vai tocar o berimbau. Toca aí uma Angola. Quando ele falou Angola, o mestre Marrom ficou tão nervoso com a Angola que ele não tinha entendido. Ele errou o toque. Na frente, se formando na frente de todo mundo, ele errou. E aí o mestre trocou, ele errou de novo. Foi aquela vergonha. E aí todo mundo deu risada, porque ele já tocava, tinha academia. Aí quando foram falar com ele, ele falou, mestre, se eu falar Angola, me ferrou, porque eu tinha treinado. Aí o mestre João Pequeno falou, mas eu falei Angola porque vocês em São Paulo aprenderam errado, não é Angola. E aí ele falou que era Angola porque em São Paulo a gente tinha aprendido errado. Ou seja, o mestre tentando ajudar, ferrou o outro. Então o mestre Ananias também tinha isso. Por quê? Isso é do recôncavo. O recôncavo entende o Jin como pequeno e o Dom como grande. Então você toca o pequeno, pequeno. É tudo pequeno. E eu toco o grande. Tá desafinado. Pode subir aí mais um pouquinho, por favor? Porque o meu ficou ruim aqui. Porque... Ele me enganou, tá me enganando, ó. O mestre me enganou. Pronto, ó. Aí vamos tocando aqui, ó. Aí a roda vai aumentando, né? Vai subindo, vai ficando mais rápido, né? Vai subindo. Aí na Angola, o que acontece normalmente? Angola dobrada. Vai subindo até o mestre bater tipo uma benguela corrida. Tem um toque a mais lá, ó. Aí eu vou acompanhar. Faz sentido? Tranquilo? Então, para tudo, a gente vai ter essa lógica. Só que as coisas vão se perdendo dentro dessa brincadeira. Vou dar um outro exemplo. Alguém sabe que toca isso aqui? É o quê? Tá ruim isso aqui? Sobe aí, mestre, por favor. Sobe uns 2 dedos aí. Pelo amor de Deus. Meu coração chegou. Agora ficou bom, ó. Então eu tô na solta, no dom. Vou fazer. Cavalaria, certo? Essa todo mundo sabe. De onde vem a cavalaria? Da polícia montada. E por que chama cavalaria? Para avisar. Avisar o quê? Que a polícia vinha. Porque quando a polícia pegava os caras fazendo capoeira, a polícia fazia o quê? É o quê? Cadeia. Eu posso estar enganado, posso ter ouvido errado, mas o mestre falou que o mestre. O senhor falou que o senhor foi preso já? A polícia levou fazendo... Mas na época da cavalaria matava. E um dos maiores assassinos, olha como a história do Brasil era muito misturada, né? O Major Veloso, que ele tinha um chicote em Salvador e ele matava. Avô ou bisavô de Caetano Veloso. Aí, legal, gente boa, pô. família legal, gente boa. Então o que acontece? Olha a loucura. Polícia invadia os batuques aqui no Rio Grande do Sul e acabava com tudo? Sim? Mas tinha roda lá? Sim, acabava com o batuque, mas não tinha roda lá, né? E a polícia acabava. Nas casas de cabinda, eu tenho uma casa de cabinda que foi fundada em 68. E antes de começar o batuque, se fazia roda de capoeira, porque os capoeiras eram considerados guardiões dos capoeiros e dos orixás. O mestre falou isso. Sim, mas vamos lá. Quando a polícia chegava e estava tendo batuque, a polícia acabava com o batuque? Acabava. Acabava com o samba de roda que acontecia na rua? Acabava. O mestre Ananias já foi preso porque estava tocando candomblé. A polícia invadiu, pegaram ele tocando, levaram preso, ficou dias preso porque estava tocando no candomblé. Então o problema era com a capoeira ou era com as pessoas pretas? Aí vocês sabendo disso, acham que o cara tocava cavalaria. Vamos lá. Tem 2 pessoas jogando capoeira. Tá os 2 mestres jogando capoeira e eu tô aqui. Aí tinha o mestre Jefinho, que ficava lá na esquina para avisar que a polícia vinha. Tá? Lá na esquina. E aí,
Tem história que diz que ele ficava com o berimbau, história que diz que ele fazia assim, ó. Né? Mas tudo pode. Aí, o que eu fazia? Polícia. Aí, em vez de eu avisar, galera, a polícia tá vindo, eu fazia o quê? Eu mudava o toque. Aí, quando a polícia vinha, o que os mestres faziam? Falavam, a polícia tá vindo, vamos sambar. A polícia não batia também em quem fazia samba, então por que vocês acham que alguém ficava quando a polícia chegava? Logo, não faz o menor sentido essas histórias. Por que a gente conta isso? Porque a gente não tem uma resposta do porquê a cavalaria e tem um apagamento cultural. A polícia batia em todo mundo que era preto e estava na rua, chamava vadiagem. O que é vadiagem? É a hora que o polícia olha pra você e fala, ô negão, tá na rua, tá vadiando. É vadiagem, preso. Não tem um porquê, ou tem uma coisa específica, não, né? O cara olhava pra você, é vadiagem. Ele te acusava de qualquer coisa que ele achasse ali na hora. Tá com o instrumento na mão, vadiagem. Tá com... vadiagem, tudo é vadiagem. Porque o problema é de cor. Como é que ele fazia? Ele usava mesmo. Ele usava uma foicezinha desse tamanho que encaixava certinho na ponta do berimbau. E ele falava que quando ele chamava a atenção da cavalaria, ele dava com a foice do cavalariano. Depois que aprendeu isso em Salvador. E ele andava com aquela foice, e uma vez na social ele aqui para Porto Alegre, quando ele viu que os vigajantes estavam meio, ele desmontou, ele falou, com a foice, mas eu vou. Vixe, eu vou passar o que? Mas não. Sim. Não, Ou seja, isso tem. Acontecia na República. Começa o Macaco Santana por mais de uma vez. A cavalaria sempre vinha pra bater nos caras. Ele jogou bolinha de gude debaixo dos cavalos, derrubou os cavalos, deu um maior problema. Apanhou, se fudeu inteiro, mas jogou bolinha de gude debaixo dos cavalos, bateu no cara da cavalaria e depois se ferrou inteiro. Eu me arrependi muito. Mas joguei as bolinhas de gude. Depois, na outra vez, ele saiu correndo, sumiu, ficou anos sem aparecer pra não ter problema. Então, essas coisas aconteciam, mas não só com capoeira. A polícia acabava com os batuques, acabava com os candomblé, acabava com os sambas. Aí logo, vamos lá, se eu tenho que sair correndo daqui, porque a polícia tá vindo, nada, a gente tá na rua fazendo nada, chama vadiagem, vai todo mundo ferrado. O que a gente tem que fazer quando a polícia vem? Você só corre, você só sai. Aí vocês acham que alguém inventou um toque para avisar que a gente tem que correr? Porque considerando que a gente não pode ficar, é completamente sem sentido essa história. Ah, mas de onde vem a cavalaria? Aí vem o apagamento cultural. A cavalaria, ela serve para inverter o jogo de dentro. Só que só faz sentido quando o berimbau está afinado. Se ele estiver desafinado, não faz o menor sentido isso. Então, o jogo de dentro. Então, o mestre vai bater ali o jogo de dentro. Jogo de dentro. Eu não tenho que inverter? Pode continuar, mestre. A cavalaria é exatamente o contrário. Então ele serve para inverter, ou seja, só que o apagamento cultural da não afinação de berimbau, do não entendimento, faz a gente não entender e criar uma história do porquê que aquilo acontece dessa maneira. A gente vai criando histórias, a gente cria heróis, cria histórias, que nem, vamos lá, Dona Maria do Camboatá, ela chega na venda, ela manda botar. Dona Maria do Camboatá. Chega na venda, manda botar. Dona Maria do Camboatá. Todo mundo sabe que a Dona Maria do Camboatá era uma mulher braba, tipo as nossas guerreiras que nós temos aqui. Só que, na verdade, não tem Dona Maria na capoeira, né? Isso é uma música mais antiga, ela é antes, isso é samba. Né? E Dona Maria do Camboatá chega na venda e manda botar, é cachaça. Não tem a ver com a mulher braba que joga, mas tudo bem a gente ressignificar e cantar isso para mulheres? Claro. A única coisa que precisa é a gente saber, entender o que está acontecendo, porque quando a gente não entende o que está cantando, é o tal do apagamento cultural, a gente vai tendo problemas. Eu já fiz isso aí no YouTube, tem um monte, né? Para que serve Paranauê? O que quer dizer? E falei aqui em Porto Alegre, inclusive. Paranauê é tipo clássica, né? O que quer dizer o Paranauê? Não tem ninguém aqui que não canta Paranauê. Nada? Ninguém? Você é bem-vindo como o Rio Paraná, que é tão grande quanto o mar. Ó, palmas, né? Pronto! Então a gente sempre acredita em energias. Isso é Tupi-Guarani, é indígena. Então, Pará
Anauê, eu saúdo você, que é grande e extenso como o mar. Parã, grande como o mar, extenso como o mar. Anauê, eu saúdo você. Em Tupi-Guarani, eu saúdo você que é grande e extenso como o mar. Paranauê. Paranauê, Paranauê, Paraná não é a única versão, é que só essa chegou na capoeira, mas isso já tinha pra caboclo, você cantava já há muito tempo. E a gente fazia em Congo, né? Paranauê, Paranauê, adeus, adeus para você. Eu vou me embora para Aruanda, um outro dia eu voltarei. Eu vou com Deus, Nossa Senhora, pra quem fica aqui algum consola. Diz, Paranauê. Paranauê, adeus, adeus para você. Então, ó, e tem mais uma porrada de música. Tem de cabula, tem de samba, tem de congo, né? Essa foi a que ficou na capoeira. E por que é importante saber isso? Porque a condução, a gente fala de condução de roda. Você conduz roda sem afinar o berimbau, que é o gerador de energia para a roda, tende a dar problema. Você está cantando coisas que você não entende a energia para conduzir a roda, tende a dar problema. Sim ou não? O cara, o que é conduzir? É conduzir a energia, não é? Não as pessoas. Não é nada botar o peito, eu preciso entender. E aí eu canto conforme a energia que está acontecendo. Quais são as energias? Eu vou ter energia de água, vou ter energia de mata, vou ter energia de terra, vou ter energia de fogo, vou ter energia de pedra. Não é isso? Sim ou não, gente? Sim. Cachoeira, que tem a ver com água, com pedreira. E baseado nisso eu vou trazendo essas energias e as várias vertentes que tem dela. É assim que eu conduzo roda. Aí respondendo a pergunta sobre os birimbaus, falando agora de ancestralidade. Então essa afinação ela vem do recôncavo, ok? Beleza. Agora os 3 birimbaus não vêm do recôncavo. Foi uma coisa estabelecida, colocada, baseado nos 3 atabaques do candomblé. Isso foi não sei se pode chamar um simpósio, uma reunião, sei lá o quê, em 1942 em Salvador. Foi feito isso, tem documento disso também. Em 1942 em Salvador estavam os representantes da capoeira Angola, porque por problemas políticos, que eu nem vou entrar no assunto agora, o mestre Bimba estava em alta. E os caras estavam sendo apagados e toda a elite baiana da época, que era quem frequentava os candomblés e fazia um movimento ali ligado o que hoje a gente chamaria de esquerda, etc., organizaram isso para ter essa revolução da capoeira. A capoeira teria que ser abrasileirada e colocado elementos de brasilidade. O que tinha de mais brasileiro? O candomblé africano? Não. Na Bahia, na época, era o que eles chamavam de candomblé de caboclo, que era o candomblé que cultuava as entidades negras, mas também as entidades indígenas. É daí que começa a vir o culto aos índios que a gente tem. Aí você tem cacique, caboclo, os caboclo flecheiro. Aí depois vem os boiadeiros, chama de caboclo de couro, aí vaqueiro, boiadeiro. Vem desse candomblé aí. E aí a gente fala dos bantus, né? Como eu estava falando, os bantus é uma galera gigantesca. São vários povos diferentes, são todos bantus. Todos eles. Qual que traz a maior contribuição? O cabula. Para isso que eu estou falando, né? Então o cabula é a galera que traz isso. Aonde tem muito forte o cabula? Salvador, por isso tem o bairro do Cabula, que o mestre até me falou uma vez que era um quilombo, e que era no bairro do Cabula. Os cabuleiros. E onde mais tem? No Espírito Santo. Que no Espírito Santo eles vão chamar de cabuleiro. E a história dos cabuleiros... Vem pra cá, mestre. As pessoas têm que ouvir o senhor. Uma salva de palmas, mestre Capixaba. Na história dos cabuleiros, foi perseguida pela igreja, pela polícia. E aqueles que não se convertiam, eles matavam lá no Espírito Santo. Aí o mais feiticeiro de todos eles, que era um cabuleiro, tinha 2,15 metros, magro, alto, se escondia num lugar na mata. Aí o capitão, em acordo com a igreja, já tinham matado quase todos, foram lá e
conseguiram com o Reinor Greco. O Reinor Greco foi o cara que mais desmatou aqui no Brasil o jacarandá. Ele desmatava, pegava o jacarandá e levava para a América do Norte. Era tanto dinheiro que ele fechava o cassino por conta dele por 10 dias e depois voltava para o Brasil. Aí o Reinor Greco é o cara que mais conhecia tudo que se falava de mato no Brasil. E era o único cara que sabia onde o cabuleiro estava escondido. Aí o capitão foi, deu a ordem para o tenente preparou, foram lá, o tenente botou a arma, apontou para matar o cabuleiro, deu um negócio dele e falou, não vou matar não. Aí retornou. Quando ele retornou, o capitão ficou puto da vida, falou, então eu vou lá e mato. Aí o capitão foi lá, matou o cabuleiro. Só que o que acontece? Quem mata esse tipo de cabuleiro, que era o mais feiticeiro de todos eles, morre toda a família, de criancinha aos velhos. E o capitão ficou por último, morreu todos. Morre todo mundo, sem saber o porquê daquilo ali. Isso vem da energia dessa religião que era dele, não sei se pode chamar isso de religião. E o Reinor, como foi o cara que indicou, morreu logo o filho dele. Aí falaram para ele, ó, existe a neta de fulano que incorpora um cabuleiro, vai lá fazer o acordo. Aí ele vai, faz o acordo, porque ia morrer a filha dele também e ele. Então ele teve que entregar a alma dele, né? Para salvar a filha. A filha continua viva, ele já foi embora. Então hoje só tem um camarada que faz ou a mesa branca ou a mesa de Santa Maria, os cabuleiros. Uma é a mesa de cura, a outra é a mesa de tirar as coisas espirituais ruins de perto das pessoas. Então só tem um cara que faz lá ainda. O resto acabou tudo. Então essa história do cabuleiro, a perseguição, a morte, isso, ninguém sabia que se matasse ia ter essa feitiçaria em cima da família, né? Então é um negócio muito difícil de entender, porque o norte do Espírito Santo vieram as elites da África para lá, reis, rainhas, príncipes, princesas. Por isso que tem uma quantidade enorme de quilombos ali no norte do Espírito Santo. E eles preservam a cultura que é chamada de ticumbi. O ticumbi só passa de avô para neto, pai para filho. Aqui também, né? Descobrindo aqui no Rio Grande do Sul, Aqui é um quilombo. Aqui? Só que é muito bonito. Só tô com ele. Tira o tempo e ele. Passa só de avô para neto, pai para filho, é assim. Meu pai, para poder ganhar um cargo no ticumbi, ele teve que, durante 30 anos, ele não podia faltar nenhuma vez. Por quê? Porque era uma coisa estipulada por eles. Ele não era negro que veio da África, se alojou ali no norte do estado e que ali eles fizeram a comunidade deles e não se espalhar, nem se misturar, nem com o movimento negro, com nada. É só eles.
Eu ia lá às vezes. Se pegar uns velhos de 86 anos a noite toda. Todo ano eles faziam cantigas novas e o Ticumbi funciona em fila de 2. Tem os cabeças que vêm, busca aqui 2, leva lá na frente. Aí ali na frente tem o desafio deles. Aquelas cantigas que eles fizeram aquele ano. Um desafio, o outro. Acabou o desafio daqueles 2, eles vão lá, buscam esses 2 e levam outros 2, que já também fizeram outras cantigas. Tem um desafio na cantoria. E assim vai a noite toda. Aí de manhã cedo, eles botam a roupa deles, entram no barco e vão buscar a imagem de São Benedito. Qual é a história de São Benedito lá? O Nego Rogério, ele tinha vários sósias. Então a cavalaria, quando pensava que estava pegando ele e o pessoal dele, já era outro. Quando pensava que estava em vários lugares. E ele não dormia em lugar nenhum que não fosse no oco de uma madeira. Ali que ele dormia, ninguém sabia quem era o verdadeiro Nego Rogério. Por quê? Ele tinha o Iborná dele, botava o São Benedito. Então ele era o único que carregava São Benedito. Os sócios carregavam um pedaço de pedra, alguma coisa. Só para fazer o pessoal entender um pouquinho mais, esse Nego Rogério que andava com o São Benedito era um negro que soltava os escravos das senzalas. Eles iam para poder soltar. O Benedito falava, taca lá. Aí estava você com um jornalzinho com um Benedito de madeira, eu com outro aqui. Atacava em vários lugares, não sabia quem era ele. Os negros para poder fugir. Até que conseguiram pegar torturaram até falar onde ele ficava. Qual era o tronco da árvore que ele dormia. Aí tamparam, meteram fogo, queimaram ele lá dentro. E com isso foram lá e viram que o São Benedito estava intacto. Aí pegaram São Benedito, levaram para um lugar, aí botavam naquele lugar, no outro dia estava em outro. Aí pegava, botava lá onde achava que ele tinha que ficar, aí ia para outro, aparecia em outro lugar. Aí foram deixar lá onde ele sempre aparecia. Então o Ticumbi sobe de barco, busca São Benedito, vai, isso é a noite toda cantando, os velhos não param não. Tome cachaça, tome tapioca, vai, vira, cantando, sobe de barco, volta, aí depois entra em todas as casas de Conceição da Barra, casa por casa, depois vai lá na igreja, passa pela igreja e volta. Porque eles não tinham que passar pela igreja. Aí vem a obrigação, a imposição da igreja. Entendeu? Inclusive tem até o Hermógenes, quando ele faleceu, ele falou, estava para falecer, falou para o papai, você não vai entrar com o meu cachorro naquela igreja não, hein? Você entra em tudo quanto é lugar, menos na igreja. Aí entraram com ele, aí papai falou, ó, irmão, eu falei que não, rapaz, está dizendo errado. Aí, tá, não gostava. Então o velho era folclorista, historiador. Então ali no norte, carrega muito isso. Com relação à capoeira, lá atrás, tinha uma brincadeira que as crianças faziam, que eles chamavam de caga-pé. Sujava o pé na lama, aí brincava em chutar. E o outro não podia deixar se sujar. Parece que não, mas Mestre Bima tem um negócio desse no ritual dele, sujar o pé e não deixar. Sim. Né? Então existe o caga-pé. Aí o irmão falava, menino caga-pé, que o menino era bom no chute, porque treinava o caga-pé. Podia ser a capoeira, alguma coisa. Sim. Então ali, quando vem a história dos negros, vem muita história. Cancão cospe fogo, a cavalaria vinha, passava por ele e não via ele. Por causa da cabula. As orações que tinha. Então o Espírito Santo é muito rico nisso. Graças a esses negros que não deixaram ir para lugar nenhum no Brasil.
ficam ali. Sempre ali. Então, os quilombos, quando fala em Zacimbagaba, que tinha o quilombo lá em Riacho Doce, quando o navio vinha para cá, eles atacavam, tiravam enquanto estava no mar. Aí fala que Teodorinho Trincaferro foi criado na mata, um negro que não se deixou ser escravizado, porque ele engravidou na África e nasceu no Brasil, parecido com a capoeira, né? Engravidou na escultura da África, nasceu no Brasil, a Zacimba solta, ela vai morar na mata e lá é que ele aprende uma luta, aprende a brigar, a lutar. E ele, quando os caras botaram os negros no Pelourinho, ele aparece, enfrenta todo mundo, solta os irmãos de cor, passa 30 anos escondido na mata. Aí depois é que ele aparece. Quando descobriu o Teodorinho Trincaferro, ele já tinha 100 anos de idade. Estava embaixo do sol capinando. Aí quiseram saber que luta era aquela. Aí falou assim, a luta é capoeira. Esse aí sabe fazer? O velho foi dar uma chapa no peito e falou, capoeira é isso aí, pancada. Bom, a Priscila já me brigou aqui, a gente tem que acabar. Então só vou terminar o raciocínio da lógica dos birimbaus. Então isso vai acompanhar a formação de 3 tambores, depois procura em 1942, em Salvador. Então vai acompanhar a lógica do candomblé, esse candomblé é de caboclo, que não é os candomblés que tem hoje em dia, mas é a mesma lógica. O que diz? Que são 3 tambores, o tambor grande, o pequeno vai fazer a base, o meio faz o preenchimento e o grande faz as dobras, a função de comunicação. E aí outros candomblés vão pegar isso, a Umbanda depois quando tem tambor vai acabar trazendo essa mesma lógica, o samba quando tem, o samba de caboclo traz essa mesma lógica, e a capoeira quando ela é formada nisso, ela traz a mesma lógica dos 3 birimbaus. Então, por que isso? Porque no Brasil a nossa cultura de maneira geral, e ela é diversa, mas todas elas têm um ponto em comum, ou quase todas, são os timbres graves. Os timbres graves são sempre ligados à experiência e ao tempo. Então sempre quem está com o mais grave está no comando, sim ou não? Capoeira, o mestre fica com o gunga, certo? Aí o outro mestre, o professor, pega o médio e põe um aluno qualquer que sabe tocar bonitinho para tocar o viola. Aí olha o problema do nosso apagamento. Eu tenho um mestre que toca muito tocando gunga, mas aqui na nossa escola o gunga tem que segurar o ritmo. Aí o mestre que é super tocador, ele fica assim... Não pode tocar. Não pode tocar. Vai fazer só isso aí. Então ele sabe tocar, mas não pode. Porque ele tem que ficar dando, né, sei lá, qual é. Aí o outro vai inverter. Aí vem o aluno, pega o birimbau, porque ele toca bem, e ele começa... E faz aquele, né? É meio maluco, né? Aí tem o cara que sabe muito, tem anos de experiência, tá no controle. A gente vai deixar o cara que chegou agora fazer dobra, redobra, desdobra e volta e chora. Por que a gente faz isso? Alguém tem uma explicação? Apagamento cultural. Mas por quê? Porque a gente não sabe dobrar. Ou alguém sabe? Tem uma lógica de dobrar. Você tira da própria cabeça. Não, tira... Eu acho bonito. Lembra aquele monte de milhares de pessoas mortas ali? Lembra? Deve ter uma lógica aí, né? Por isso só toca quem sabe, né? E aí se só toca quem sabe, tem que ser ensinado. Se ninguém te ensinou, você só fez muito supino, ficou com o peito grande e pegou o birimbau, você tem um problema, tem um furo aí no meio do caminho. Porque a dobra, ela tem uma lógica. Alguém sabe a lógica da dobra? Gente, acompanha aí. Dá um tempero, dá uma conduzida no jogo. Responder no jogo. O que isso quer dizer? Quem tem o timbre grave, conduz. O que é conduzir? Nas culturas, quem está dançando no meio ali, o que quer que seja, vai acompanhar a dobra do tambor. Isso tem um coisa, você tem que saber acompanhar a dobra. Se você não souber a dobra, você vai ter um problema.
Então eu tenho que conduzir quem está dançando. Isso vale para entidade, para caboclo, para exu, para o que quer que seja. Vale para divindade, para orixá, inquice e vodum, porque é a mesma lógica. Vale para as culturas populares também. Então isso vale na capoeira também. Só que quando eu não tenho essa clareza sobre como fazer dobra, eu jogo pro mais novo jogar, porque ele tá só fazendo uma brincadeirinha ali. Gente, milhares de pessoas morreram pra você fazer brincadeirinha, jura? Será que não tem nada por trás? Né? Tem a lógica. Você pode ignorar essa lógica, fingir que ela não existe, mas ela tem. E o mais legal é que ela é sempre muito parecido. Quer ver? Eu vou botar o birimbau aqui e vou tentar mostrar no tambor ali, ver se eu consigo. Ajuda aqui, meu chefinho, por favor. Então, o timbre grave vai fazer a dobra, a condução do pé. Os outros dois fazem o preenchimento. Bate aqui, mestre, por favor. Um maculelê, um congo de ouro, qualquer coisa. Maculelê, pode fazer, mestre. A gente chama de congo de ouro. Aí eu vou tocar também. Mas eu tenho que conduzir o pé. Faz sentido? Então eu vou conduzindo literalmente. E aí tem as pisadas certas de que quem está dançando também tem que ter o código secreto. Não é? Qual é o código secreto? Como que eu aprendo? Eu fico lá, vendo o mais velho fazer, entendo como é. Quando chegar a minha vez, eu sei fazer. Se eu não estiver lá vendo o mais velho, ou se o mais velho não fizer, o telefone sem fio vai ter um probleminha aí no meio do caminho. Mas dá para ignorar também aquele monte de gente que morreu e fingir que tá tudo bem. Mas isso é o que a gente fala sobre a ancestralidade de condução. Ah, mas como é que isso acontece na capoeira, na prática? Na capoeira eu vou conduzir o jogo. Como que eu conduzo o jogo? A energia. Todo mundo que joga sempre joga muito parecido com você mesmo. Alguém aqui já viu o mestre capixaba jogar com alguém sem bater na pessoa? Não é nada pessoal, mestre. Alguém já viu? Não esse mestre capixaba, o outro mestre capixaba, alguém já viu? Porque ele não consegue. Porque quando ele vê, ele já tá assim. Quando ele vê, ele já tá assim. É dele. Ele nem deve perceber, ele deve estar achando que tá de boa. E aí a gente tá assim, ó, até você que não tá... Ontem eu tava tocando com o mestre Mobília, ele jogando, não lembro com quem eu fiz, lembra que eu fiz? Eu falei, ai meu Deus, eu tinha certeza que ele ia chutar, eu falei, eu fiz assim, ó. Ele ainda olhou pra mim e deu risada, né, porque tá mais acostumado, né. E eu falei, caramba, por quê? Porque ele não consegue, porque é dele. Então todo mundo sempre joga igual a si mesmo, as características. Quando eu tô na função de condução, eu tenho que ler o que está acontecendo, e meu birimbau vai tentar conduzir ou comunicar com quem está fazendo aquela mesma lógica. Então o mestre sempre faz cotovelada de várias maneiras diferentes, ele tira a volta, mas ele sempre faz. O que eu vou fazer? Eu vou botar um exemplo, a cotovelada dele no din. Então eu estou com o birimbau, o mestre está ali. Claro que se estiver saindo na porrada, nada disso faz sentido, né? Falando no jogo, que geralmente ele não sai, ele só marca ali, ele bate, né? Você sabe que ele... Mas ele está assim, então eu estou lá. Vocês vão que eu vou criando tensão? Como que a música funciona? A música funciona criando tensão e desfazendo tensão. Aí pode ser traduzido em escalas maiores e menores. Uma cria tensão, uma desfaz tensão. O que eu preciso fazer aqui? Criar tensão para desfazer tensão. Já viram quando tem dois caras jogando, fica aquele embalo, aí você esperando um pé sair, o pé não sai de jeito nenhum, e fica todo mundo assim, ó, agoniado, esperando o pé? O que é isso? É a tensão, eu preciso criar. O din eu desfaço, eu conduzo no jogo. Quando eu desfaço aqui, eles desfazem lá, e o pé vem, bum, entrou o pé. Quando isso acontece? Quando o ritual está todo conectado e me permite fazer isso. Quando o ritual está totalmente desconectado, eu fico igual um maluco tocando porque não tem energia. Por isso a gente chama de ritual.
Ou vocês acham que a gente chama um monte de gente morta, canta gente morta o tempo todo e não vê ninguém? Viva Messi Pastinha, viva Messi Bimba, viva um monte de Messi, é tudo gente morta, vocês sabem disso aí, né? Aí canta pra um monte de gente morta, aí canta Paranauê, coisa de índio, canta os caboclos, e vem vindo gente aí, ó. Aí canta o navio negreiro que veio de Angola, aí uma galera, e aí vocês estão achando que tá de boa, não tá chamando nada. Então eu estou criando, então quando eu permito essa dinâmica acontecer, isso aqui começa a fazer sentido, e aí isso aqui acontece. E essa é a graça de quem está tocando. Então eu preciso ser livre para variar dentro... Eu sei que explicando assim é difícil, precisa fazer na prática ali para tentar entender, mas é isso. E aí vai fazendo muito sentido e fala, puta, faz sentido para mim. Você sente no jogo, você dá um negócio e fala, puta, pô, foi legal, cara. Deu uma soltada aí, você começa o seu corpo responder para de ser só de fora para dentro, só o treino, e passa a ser também de dentro para fora. A música, de fato, ela me leva. Eu entro num transe, de fato. E eu conecto. Todo mundo aqui já brigou, porque a escola de vocês aí bate nas pessoas. Vocês já aconteceu de vocês estarem jogando e ficarem muito cansados, sim ou não? Tá jogando, você morreu. A perna não aguenta mais subir, você fala, puta, não dá mais. Aí você olha pra cara do carro e dá a volta lá brabão, mas você morreu. E aí você dá a volta lá, mas tá infartado já. E aí você fala, puta, não vai ter jeito, vou ter que... E aí você dá uma relaxada e vai. E aí você fica no egg, aí você continua jogando, daqui a pouco você melhora. Não aconteceu isso já? Como é que vocês estavam ruins e depois melhorou? Isso é a conexão. Quando você passa desse estado da preocupação com a técnica, que não tem mais o que fazer, que você morreu, você está só pela alma levando ele, só o espírito te levando no ego, olha, eu vou para frente, não vou desistir, você conecta. Quando você conecta, começa a ser mais prazeroso, para de doer, para de ser, porque você conecta com a energia. Quando você conecta com a energia, que se entende que você está fazendo essa capoeira de condução. E aí que é onde vai o capoeirista ter o ouvido bem claro para escutar e sentir essas energias que você está mandando. Mas não é em todo lugar. Por exemplo, a gente fala muito da Praça da República, que tem tudo isso, mas é muito difícil acontecer. Porque a energia roda de fora, toda hora comprando nego que não entende. Então, às vezes, acontece essa energia, mas não é sempre. Aonde que vai acontecer mais? Na Casa Mestre Ananias. Que é as mesmas pessoas, a mesma galera. Só que por não ter compra e ser dentro de um lugar fechado, talvez, você tem tempo de fazer. Então, a energia conecta muito mais. Você joga muito mais feliz. E é as mesmas brigas. Dá briga igual, dá porrada igual, o nego chutou, taca de cabeça. É a mesma capoeira. Só que como não tem a prerrogativa do outro comprar, já impede você de fazer merda. Porque aí você fala, vou dar-lhe uma bicuda nesse cara, o nego vai separar, vai se embolar, separa e fica por isso mesmo. Fala, desculpa, irmão, valeu, acabou. Quando você tem que jogar com outro cara, você pensa 1000 vezes, puta, eu vou dar um chute nesse cara, ele vai me chutar de volta, eu vou ter que jogar. Você nem quer mais, você fala, mano, tá, vou tentar pegar esse cara na classe. E aí você começa a se permitir uma rasteira, uma chapa, uma coisa diferente. Você pensa 1000 vezes antes de querer machucar o outro, porque isso der errado. E aí isso dá tempo para você jogar. Então permite. Então a maioria dos jogos lá, é jogos de 10, 15 minutos de jogo. Quanto melhor é o jogo, mais tempo dura. Ninguém tem esse preparo de jogar 20 minutos de jogo direto que está treinando. Se você não conecta, você não consegue, porque cansa muito. Né? Eu sei porque eu já joguei muito treinado e já joguei sem treinar também. E a mesma coisa, você joga o mesmo tempo igual, depende muito do jogo. Já aconteceu de eu estar treinado, não conectar, entrar e sair morto, com as pernas cansadas, não consegue porque você não conecta com a energia. Então todos esses elementos de rituais são bem importantes. Alguma dúvida, gente? Perguntas? Mestre? Eu já cheguei em roda, um casamento. Aí eu começo a roda, para, cantando, de repente canto uma cantiga. Eu vou lá, Dá uma animada, né? acabou, sai uma Fica ruim de novo, sai mancando de novo. Isso é energia. forte, com certas cantigas. Com certas cantigas, perfeito. Por isso quem está tocando tem que saber conduzir. O menino fez aquela cantiga. Ei, tu cantaste. É Vigulino, apelido é Lampião. Eu estava numa roda de rua, jogando, pisei, o cara puxou o pé e estalou na panturrilha, eu tive que ir para Goiânia. Aí cheguei lá e falei, ó, essa perna ali, gente pra caramba, eu tive que jogar. Aí eu fui, ajeitei lá, comecei a dar uma alugada, doendo. Aí quando os caras cantaram Rei do Cangaço, Deu um... tinha 400 pessoas na roda. E eles assim, Rei do minha perna, pô! Tava um Andrezão na roda, aquele grandão
Sim. Eu falei, quando é que eu vou lá logo em cima dele? Aí comecei a jogar. Sentiu nada. Eu também, quando eu saí fudido. Aí já joguei. Já joguei. Essa conexão espiritual tem que ter ao contrário. Tem cheio de energia, bate. Sim. Não sei porquê. Eu não me sinto mais jovem. Quando eu estou dentro da obra, quando bate certa cantiga, parece que eu estou um menino. Nem parece que eu vou fazer bem assim. Não parece não, mestre. Mas eu penso, né? Sim. Tá certo que não tem mais. Sim. Não, mas é como você se sente, né? Não é sobre performance, é como eu me sinto quando eu conecto. Eu me sinto solto. Mestre churrasco aqui na redenção, na palavra de Deus, e na capoeira, e ele fechou o vazio de Deus, fez fechar o tempo, fechou o tempo, nós jogando, nós paramos de jogar, nós vimos que estava chovendo na nossa volta, não estava chovendo mais. Tá vendo? Como é que se explica isso? Bom, gente, é isso, deu a hora. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Obrigado. Sila, você agora.